Prezados alunos do curso de Bioquímica da Medicina Veterinária, estamos aqui com o conteúdo que vai ser postado no AVA, com videoaulas, enquanto a gente está trabalhando com outros conteúdos em sala de aula. Acredito que quando vocês assistirem esse vídeo, vocês já terão feito a prova 2, estaremos terminando fosforilação oxidativa e iniciando o metabolismo de lipídios. Então, para completar o metabolismo dos carboidratos, que a gente trabalhou com glicólise, gliconeogênese, ciclo do ácido cítrico e fosforilação oxidativa, a gente ainda precisa falar de 2 metabolismos muito importantes para completar esse ciclo dos metabolismos de carboidratos. São eles, né? Os metabolismos do glicogênio, que envolvem a degradação e a biossíntese do glicogênio, e a via das pentose fosfato, um importante metabolismo que envolve carboidrato, mas com o objetivo de produzir principalmente blocos construtores para nucleotídeos, leiam pentoses fosfato, e também poder redutor para outras biossínteses importantes que ocorrem na célula. Então, esse conteúdo vocês vão assistir no AVA, vai ter fórum e nós podemos também tirar dúvidas presencialmente, mas é um conteúdo que será cobrado na prova 3 e não terá aula presencial, tá? Bom, é importante a gente lembrar que o glicogênio, lembra, glicogênio, polissacarídeo ramificado, com ligações glicosídicas alfa 1,4 e pontos de ramificação alfa 1,6. Bom, o que é esse polissacarídeo glicogênio? Ele é a reserva energética de carboidratos existente nos animais e também nos fungos. Portanto, ele é uma forma prontamente mobilizável de armazenamento de glicose. Se você não se lembra, bom, o glicogênio ele é um polímero de glicoses conectadas entre si por ligações alfa 1,4 e pontos de ramificação com ligações alfa 1,6. Portanto, o glicogênio apresenta extremidades não redutoras e extremidades redutoras, que nós veremos serão envolvidas na biossíntese e também na degradação desse polímero. E é importante a gente lembrar de uma questão, que é o seguinte: por que os animais, principalmente, apresentam reserva na forma de glicogênio? Sabendo que o glicogênio ele é menos reduzido que um ácido graxo, que isso quer dizer? Que a oxidação do glicogênio produz menos energia do que o ácido graxo, considerando a mesma massa dos dois compostos. Pensando em molécula de reserva, o ácido graxo seria uma reserva muito mais eficiente, pois na mesma massa armazenamos em ácido graxo mais energia química em comparação a uma mesma massa de glicogênio. Além desse ponto, de ser uma reserva menos eficiente para armazenar energia, a gente tem que lembrar que o glicogênio, por ter muitas hidroxilas, como a gente pode estar vendo aqui rapidamente nessa figura, veja quantas hidroxilas nós identificamos em um pequeno pedaço de glicogênio. Bom, como ele tem muitas hidroxilas, o glicogênio ele apresenta uma grande capacidade de formar ligações de hidrogênio com a água e, portanto, ele é extremamente solvatado. E, por esse motivo, toda a massa de glicogênio acaba tendo um peso extra de água de solvatação. Então, por que armazenar glicogênio? Se ele é menos eficiente para armazenar energia, e de quebra você acaba guardando água de solvatação junto. Por 3 importantes justificativas, que a gente vai ver agora. A primeira delas, pessoal, tem a ver com a possibilidade de que, ao degradar o glicogênio, que é um polímero de glicose, a gente acaba liberando glicose, principalmente quando a gente pensa na reserva de glicogênio do fígado. O fígado é um órgão que pode usar como combustível químico outras moléculas orgânicas, como os próprios ácidos graxos. E por isso, quando o glicogênio do fígado é
degradado, essa glicose liberada no fígado pode ser transportada para o sangue e ser utilizada para manutenção da concentração de glicose sanguínea, o que a gente chama na clínica de glicemia, tá? Então, a gente pode dizer que a degradação de glicogênio no fígado, liberando glicose do fígado para o sangue, aumenta a glicemia do indivíduo em períodos entre refeições, quando a gente tem um jejum prolongado, por exemplo, né? E dessa forma, a gente pode dizer que a reserva de glicogênio do fígado ela é uma importante fonte de tamponamento da glicemia sanguínea. Isso não acontece com a nossa reserva de lipídio. Por quê? Porque para a gente conseguir sintetizar, a partir da degradação dos ácidos graxos que compõem lipídios, a molécula de glicose, nós não temos uma importante via metabólica que converte acetilcoenzima A, produto da degradação de ácido graxo, em glicose, porque nós não temos o ciclo do glioxilato, que converte acetil-CoA em glicose. Por esse motivo, nós, animais, não sintetizamos a partir de lipídios, leia, ácidos graxos, moléculas de glicose. É por isso que, através da degradação de lipídio, a gente não consegue tamponar a glicemia sanguínea. Mas, ao degradar glicogênio no fígado, a gente tem essa capacidade. Então, por isso que é importante guardar glicogênio. Segundo motivo, a glicose é a única fonte de energia para a produção de ATP em alguns tipos celulares, como é o caso das hemácias, do cérebro em jejum prolongado e, preferencialmente, é a primeira forma de obtenção de energia para o músculo. Então, ao ter uma reserva de glicose prontamente mobilizável, a gente consegue suprir essas células com glicose armazenada em outros órgãos, tá? E, por último, é importante a gente dizer que a mobilização de glicogênio é um processo extremamente rápido que libera energia na ausência de oxigênios. Por quê? Porque quando a gente pensa na oxidação de glicose, pode ser possível obter energia mesmo na ausência de oxigênio. Pois, na ausência de oxigênio, pessoal, a gente não tem ciclo do ácido cítrico e a gente não tem fosforilação oxidativa, que são dois metabolismos que, junto com a beta-oxidação, permitem a oxidação de ácidos graxos derivados de lipídios para obter energia. Como na ausência de oxigênio esses dois metabolismos estão travados, as células passam a ter como única fonte de ATP imediata a glicólise seguida da fermentação lática, principalmente pensando em tecido muscular. Então, na ausência de oxigênio, principalmente no músculo, quando ele está em exercício intenso, não é possível obter energia da oxidação de lipídios. E, nesse caso, a mobilização do glicogênio armazenado, seja no fígado ou no próprio músculo, libera a glicose, que mantém a via glicolítica funcionando, produzindo ATP, e que o NADH será regenerado pela fermentação lática do piruvato. Então, é fundamental a gente pensar que esse glicogênio armazenado no fígado, no músculo, ele vai sofrer glicogenólise e vai mobilizar a glicose prontamente utilizável, principalmente pelos órgãos e células mostrados aqui no item 2, que a usam como principal fonte de energia. E em exercício intenso muscular, o próprio músculo usa glicose, já que o metabolismo aeróbico, do qual o ciclo de Krebs e fosforilação oxidativa ocorrem, ele está bloqueado. E quando a gente tem um excesso de glicose, uma parte dela pode ser novamente armazenado no fígado e no músculo com a glicogênese, que é a fabricação de glicogênio a partir de glicose sanguínea, obtida, claro, da digestão de alimentos ricos em carboidratos, tá? Bom, como eu disse, o glicogênio, esse polímero, ele é armazenado nos animais, principalmente no
fígado e no músculo, e ele é armazenado nos hepatócitos e na fibra muscular, principalmente no citosol, na forma de glânulos, como a gente está vendo nessa micrografia eletrônica de transmissão. Então, isso que a gente está vendo aqui, ó, são grânulos de armazenamento de glicogênio, tá? Quando a gente pensa no percentual de armazenamento, a gente percebe, portanto, que a maior parte do nosso glicogênio está armazenada, né, no músculo, seguido de uma parte no fígado, tá? E é fundamental esse glicogênio que a gente armazena no fígado. Por quê? Porque esse glicogênio que a gente armazena no fígado, a degradação e a síntese desse glicogênio serão reguladas sempre com o objetivo de manter a glicemia sanguínea constante. Então, a gente vai sintetizar glicogênio no fígado para diminuir a glicemia, tirando glicose do sangue, e quando a gente tem uma outra situação em que a glicose sanguínea está baixa, é o glicogênio armazenado aqui no fígado que vai ser hidrolisado, liberando glicose livre para o sangue. Então, o glicogênio armazenado no fígado, ele tem papel fundamental para a manutenção da glicemia sanguínea. Bom, então, quando a gente está pensando em metabolismo do glicogênio, primeiro a gente vai falar do catabolismo do glicogênio, degradação, e depois a gente vai falar do anabolismo do glicogênio, isto é, a sua síntese. Bom, quais são os passos que estão envolvidos na degradação do glicogênio? Basicamente, nós teremos uma reação catalisada pela enzima glicogênio fosforilase, que vai hidrolisar as unidades de glicose presentes no glicogênio, liberando glicose 1-fosfato, tá? Pela ação de uma enzima de remodelamento, vocês têm que lembrar que essa glicogênio fosforilase, ela vai degradando a parte linear da molécula de glicogênio, mas quando a gente chega nos pontos de ramificação, a glicogênio fosforilase não degrada, porque ela só reconhece ligações alfa 1,4. Então, os pontos de ramificação do glicogênio que tem ligação alfa 1,6 não são reconhecidos pela glicogênio fosforilase. Então, uma outra enzima que daqui a pouquinho a gente vai falar, vai atuar somente nos pontos de ramificação, promovendo o remodelamento do glicogênio e permitindo com que ele continue sendo degradado pela glicogênio fosforilase. O produto da degradação do glicogênio, que é a glicose 1-fosfato, pela ação da enzima fosfoglicomutase, ele vai ter, né, a posição do grupo fosfato alterada do carbono 1 para o carbono 6, produzindo a nossa famosa, lá da via glicolítica, glicose 6-fosfato. Tá? Então, o produto final da degradação do glicogênio sempre é molécula de glicose 6-fosfato. E aí, nós temos os possíveis destinos da glicose 6-fosfato. O primeiro deles, você já está aí, né? Você lembra da aula de via glicolítica. Então, essa glicose 6-fosfato, ela vai poder sofrer, ela vai entrar na via glicolítica e ela, portanto, vai ser degradada até piruvato. Isso vai acontecer principalmente, gente, em órgãos como é o caso do músculo, do cérebro e das hemácias. Quando esses órgãos, principalmente o músculo e o cérebro, estiverem em uma situação de baixa disponibilidade de oxigênio, eles vão pegar o piruvato, né, e utilizá-lo na fermentação lática, produzindo lactato, CO2 e água, vai produzir lactato. E quando eles estiverem, né, numa situação em que o oxigênio está disponível, eles vão pegar o piruvato, descarboxilar acetil com a enzima A, entrar no ciclo do ácido cítrico e oxidar completamente esse piruvato a CO2 e água quando estão numa situação aeróbica com o oxigênio disponível. Bom, quando a gente está pensando em fígado, né, essa glicose 6-fosfato produzida pela degradação do glicogênio no fígado, essa glicose 6-fosfato tem como principal objetivo, né, lembrando que se você está degradando o glicogênio do fígado é porque a glicemia está baixa. Então, esse glicogênio do fígado
que produziu glicose 6-fosfato pela ação de uma enzima exclusiva do hepatócito, que é a glicose 6-fosfatase. Esse glicose 6-fosfato, vai perder o grupo fosfato, produzindo glicose livre, prontamente jogada para fora do hepatócito e vai cair no sangue. E essa glicose vai ser utilizada por outros tecidos, principalmente hemácia, cérebro e músculo. Bom, terceiro destino da glicose 6-fosfato é ser utilizada na via das pentoses fosfato, que é o produto aqui, que é tema da nossa aula, onde nós produziremos basicamente precursores de nucleotídeos e também poder redutor, representado pela molécula de NADPH, que é um poder redutor empregado em vias biosintéticas de uma série de moléculas orgânicas, tá? Então, esses são os 3 possíveis destinos da glicose 6-fosfato, produto final da degradação das moléculas de glicogênio. Agora, então, a gente vai falar dessas 3 etapas envolvidas na degradação do glicogênio, tá? A primeira etapa é a ação da glicogênio fosforilase, que vai clivar o glicogênio pela adição de ortofosfatos inorgânicos nas extremidades não redutoras, que são aquelas que têm o carbono 4 ligado a uma hidroxila. Então, esse carbono 4, a hidroxila do carbono 4, é envolvido na ligação glicosídica. Quando a gente está falando de ligações alfa-1,4, essa hidroxila vai ser ponto de ataque pelo ortofosfato inorgânico. Então, a enzima glicogênio fosforilase catalisa esse ataque do ortofosfato à hidroxila do carbono 4 envolvido numa ligação glicosídica no glicogênio alfa-1,4, e o produto desse ataque é a liberação de uma unidade de glicose em que o ortofosfato vai estar ligado ao carbono 1, que antes estava envolvido na ligação glicosídica, por isso que libera glicose 1-fosfato. E o glicogênio vai ser liberado com menos uma glicose, tá? Então, vamos lá. Aqui a gente tem, então, um pedacinho do glicogênio, que tem cadeia crescendo nesse sentido, tá? Então, aqui a gente tem N unidades de glicose, tá? E aqui a gente tem uma ligação alfa-1,4 unindo 2 resíduos de glicose, tá? Aqui é o carbono 1 e aqui é o carbono 4 da outra glicose. A glicogênio fosforilase, portanto, ela vai pegar um ortofosfato inorgânico e vai atacar aqui, ó, o carbono 4 envolvido na ligação glicosídica, atacando a hidroxila livre dele. Quando ocorre esse ataque pelo ortofosfato inorgânico catalisado pela glicogênio fosforilase, ela vai ligar esse ortofosfato no carbono 1 do resíduo que vai ser liberado, ou seja, como você ligou o ortofosfato no carbono 1, você libera glicose 1-fosfato. E o que vai sobrar do glicogênio é um glicogênio com menos um resíduo de glicose. Por isso que o glicogênio agora é N-1. E aí, outra ligação alfa-1,4 vai sofrer o ataque da glicogênio fosforilase da mesma forma, liberando glicogênio 1-fosfato a partir dessa reação de ataque da ligação glicosídica. Tá lembrando que essa glicogênio fosforilase só consegue clivar pelo ataque do grupo fosfato, do ortofosfato, ao carbono 4 envolvido na ligação glicosídica, conectando esse ortofosfato no carbono 1 da glicose liberada apenas quando a gente está falando de ligação alfa-1,4, ou seja, ligação envolvida na cadeia linear do glicogênio. Bom, como eu disse para vocês, toda glicose 1-fosfato liberada da degradação de um glicogênio, ela é prontamente isomerizada graças à alteração da posição do grupo fosfato do carbono 1 para o carbono 6, pela ação de uma enzima chamada fosfoglicomutase. Então, vejam, glicose 1-fosfato tem fosfato no carbono 1, glicose 6-fosfato tem fosfato no carbono 6. A fosfoglicomutase, ela isomeriza, ela apenas muda a posição do grupo fosfato entre
o carbono 1 para o carbono 6, tá? Então, essa isomerização de glicose 1-fosfato em glicose 6-fosfato é uma reação de deslocamento de grupo fosforila catalisada pela fosfoglicomutase. Bom, até aqui tá lindo, né, gente? Glicogênio, polímero, um monte de glicose conectada por alfa-1,4. A glicogênio fosforilase vai, né, quebrando as ligações alfa-1,4, liberando glicose 1-fosfato, vai diminuindo o glicogênio em unidades de glicose, todo glicose 1-fosfato liberada pela glicogênio fosforilase vai ser isomerizada pela fosfoglicomutase, vira glicose 6-fosfato. Aí vocês sabem, né? Ou entra na via glicolítica, ou perde fosfato, vira glicose livre, vai para o sangue, ou entra na via das pentose-fosfato para fazer nucleotídeo, para produzir poder redutor para biossíntese. Bom, até aqui o mundo está lindo. Só que a gente tem um problema. E que problema é esse? As ligações glicosídicas alfa-1,6 que existem no glicogênio nos pontos de ramificação não são susceptíveis à clivagem pela glicogênio fosforilase. Glicogênio fosforilase não reconhece as ligações alfa-1,6 que sempre existem nos pontos de ramificação do glicogênio. Quando, portanto, o glicogênio chega num ponto de ramificação, outras duas enzimas são necessárias para que a degradação do glicogênio continue. São elas uma transferase e uma alfa-1,6 glicosidase, que são duas enzimas envolvidas no processo de remodelamento do glicogênio, que vai permitir esse glicogênio continuar sendo degradado pela glicogênio fosforilase, que, como eu disse, só reconhece ligações alfa-1,4. Então, toda vez que a gente chega num ponto de ramificação, esse glicogênio precisa ser remodelado pela ação dessas duas enzimas para que ele continue sendo degradado pela glicogênio fosforilase. Bom, a transferase, que eu disse que é uma das enzimas envolvidas nesse remodelamento do glicogênio, ela desloca um bloco de 3 resíduos de glicose que estão na ponta da ramificação externa em direção à cadeia linear. E, dessa forma, vão expor um único resíduo de glicose envolvido na ramificação, isto é, vão expor o único resíduo de glicose envolvido em uma ligação alfa-1,6. Então, já tem uma figura para esclarecer isso, mas pensa, a ramificação está aqui, tem 4 resíduos de glicose. 3 resíduos de glicose do ponto de ramificação vão ser deslocados para a cadeia linear, que já estava sendo degradada. Vai ficar só o último resíduo de glicose conectada pela ligação alfa-1,6. E aí, vocês já sabem, né? Se tem só um resíduo de glicose agora conectado por ligação alfa-1,6, vem essa alfa-1,6 glicosidase, que é também conhecida como enzima desramificadora. Diferente da glicogênio fosforilase, ela tem a capacidade de hidrolisar a ligação glicosídica alfa-1,6, liberando glicose livre. Essa glicose livre é prontamente fosforilada a glicose 6-fosfato pela hexoquinase, aquela primeira enzima da via glicolítica, que você se lembra, que você já estudou, né? Então, aquela hexoquinase, na hora, fosforila a glicose liberada pela alfa-1,6 glicosidase e a glicose 6-fosfato, a mesma glicose 6-fosfato de sempre. Portanto, pessoal, a gente pode dizer que o metabolismo resolveu o problema da ramificação de uma forma muito elegante, com uma transferase e uma alfa-1,6 glicosidase, que convertem a estrutura ramificada em estrutura linear, permitindo com que o glicogênio continue sendo degradado pela nossa glicogênio fosforilase, que, como eu disse, só reconhece ligações glicosídicas alfa-1,4, tá? Bom, então, diz que tinha uma figura. Então, aqui a gente está vendo a gente está vendo um glicogênio, né? Ele tem aqui 2 cadeias lineares que estão sendo degradadas pela glicogênio fosforilase, ligações alfa-1,4, ó, estão sendo quebradas pela glicogênio fosforilase, tanto na cadeia principal, que aqui é conhecido como cerne, quanto na ramificação. Bom, quando a gente chega, então,
próximo a esse ponto de ramificação aqui, ó. Vejam, então, que eu tenho 1, 2, 3 resíduos de glicose antes da unidade de glicose envolvida na ligação alfa-6. É esse o ponto que entra a transferase. Então, a transferase ela vai deslocar os 3 resíduos de glicose antes do ponto de ramificação para a cadeia linear principal, que aqui está conhecido como cerne. Então, a transferase faz isso, ok? E, em seguida, portanto, expõe aquele único resíduo de glicose que está unido ao cerne pela ligação alfa-1,6, ponto de ramificação. Como agora esse resíduo de glicose envolvido na ligação alfa-1,6 está exposto, a alfa-1,6 glicosidase vai hidrolisar essa ligação glicosídica alfa-1,6, liberando a glicose livre, que, como eu disse para vocês, pela ação da hexoquinase é fosforilada a glicose 6-fosfato. E o que sobrou do glicogênio, Rafael? Apenas o cerne, apenas a ligação, a estrutura linear, que só tem resíduos de glicose unidos por ligação alfa-1,4. E aí, glicogênio, fosforilase está ali, né, para continuar degradando esse glicogênio e levando, né, à liberação de glicose 1-fosfato, como a gente já viu anteriormente, tá? Então, a gente não pode esquecer que a desramificação do glicogênio envolve, portanto, a ação da transferase, que vai deslocar blocos de resíduos de glicose próximos aos pontos de ramificação, expondo o nucleotídeo, expondo o resíduo de glicose, que é esse daqui, ó, que está unido à cadeia linear de glicogênio, olha para cá, por que ligação? Ligação alfa-1,6. Quando esse resíduo de glicose é exposto depois da ação da transferase, que tira o bloquinho de 3 resíduos de glicose anteriormente adicionados a esse, todos por ligação alfa-1,4, a alfa-1,6 glicosidase pode hidrolisar essa ligação glicosídica alfa-1,6, liberando glicose livre, pode ser fosforilado pela hexoquinase glicose 6-fosfato, e deixando a cadeia de glicogênio totalmente linear, ok? E é dessa forma, portanto, que a gente remodela o glicogênio e permite a continuação da ação da glicogênio fosforilado e da fosfoglicomutase, que vai converter a glicose 1-fosfato em 6-fosfato. Bom, isso é o que acontece principalmente no músculo, que libera a glicose 6-fosfato para entrar na via glicolítica, geralmente, né? No caso do fígado, vocês têm que lembrar que a principal função do fígado é tamponar os níveis de glicose do sangue, mantendo a glicemia dentro de percentuais tamponados, constantes no organismo. Então, no caso do fígado, presta bem atenção, no caso do fígado, a gente tem uma etapa exclusiva e importante para essa função de manutenção da glicemia. É uma etapa que permite a liberação de glicose livre para o sangue, principalmente durante uma atividade muscular intensa em um exercício, no qual o músculo está precisando de alta demanda energética, como também no intervalo entre refeições ou em períodos de jejum muito prolongado. Então, nessas situações, exercício intenso ou jejum prolongado, intervalo entre refeições, o fígado entra para atuar no tamponamento da glicemia, para manter os níveis de glicose constantes no sangue. Para isso, ele degrada glicogênio pela ação da glicogênio fosforilase, né, e da fosfoglicomutase. E quando ele produz a glicose 6-fosfato, lá no retículo endoplasmático liso do hepatócito do fígado existe uma enzima chamada glicose 6-fosfatase, que só existe no retículo endoplasmático do hepatócito do fígado. Portanto, a glicose 6-fosfato, produto da degradação do glicogênio no hepatócito, pelo transportador de glicose 6-fosfato P1, ela entra dentro do retículo endoplasmático liso, aonde nós temos uma enzima que é a glicose 6-fosfatase. Glicose 6-fosfatase vai hidrolisar a ligação fosfato entre fosfato e carbono 6 da glicose 6-fosfato, liberando glicose livre e liberando o ortofosfato, né?
Todos os dois saem por transportadores existentes nesse retículo endoplasmático liso do hepatócito, transportador de glicose T2, transportador de ortofosfato T3, glicose livre cai no citossol do hepatócito e pelo transportador de glicose GLUT2 do hepatócito, essa glicose cai na corrente sanguínea, aumentando os níveis de glicose correntes. Então, é importante a gente reforçar que o fígado tem essa função de atuar mantendo a glicemia constante no sangue, principalmente em situações de jejum prolongado de carboidrato ou no exercício intenso, liberando glicose livre para a corrente sanguínea, fruto da degradação do glicogênio. Mas, para isso, a enzima glicose 6-fosfatase exclusiva do hepatócito, ela entra em ação dentro do retículo endoplasmático liso, graças ao transporte da glicose 6-fosfato, olha para cá, do citosol, porque você lembra, todo o metabolismo do glicogênio é citosólico, né? Então, a glicose 6-fosfato, liberada no citosol do hepatócito, da degradação do glicogênio ali existente, entra no retículo liso, é reconhecida pela glicose 6-fosfatase, perde o grupo fosfato, libera glicose livre, volta para o citosol, vai para o sangue. GLUT2 manda para o sangue e aí tampona, mantém constante os níveis de glicose no sangue, tá? Bom, essa é a primeira videoaula do conteúdo de metabolismo de glicogênio. Na próxima videoaula, a gente vai falar de anabolismo de glicogênio, como que a gente constrói o glicogênio e armazena esse glicogênio no fígado e no músculo. E também vamos falar de regulação, como que o corpo regula o processo de degradação e de construção do glicogênio. Não deixe de ver as próximas videoaulas, pessoal. Até lá.